Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai começar a ver a expansão do socialismo durante a primeira fase que a gente tem da Guerra Fria. Então, só lembrando, né, Guerra Fria foi aquela guerra, aquele conflito indireto que aconteceu entre dois blocos, né, o bloco capitalista com os Estados Unidos de um lado e o bloco socialista com a União Soviética, a Rússia do outro lado. E entre esses dois blocos existia uma série de tensões, disputas indiretas, corrida espacial, corrida armamentista. E esse conflito da Guerra Fria vai de 1945 até 1989. E na primeira fase que você tem da Guerra Fria, o socialismo ele se expandiu. E esse socialismo se expandiu através de uma série de revoluções que colocaram o comunismo em prática em outros países. E no vídeo de hoje a gente vai ver o primeiro país onde é que isso aconteceu, que foi na China em 1949. Então, vamos lá, vamos começar. Então, primeira coisa que precisa saber, precisa lembrar um pouco sobre a história da China. A civilização chinesa é uma das civilizações mais antigas da história, é uma das civilizações que nós chamamos de civilizações fluviais, que ela se desenvolveu ao longo de rios, que são os rios que nós chamamos de rio amarelo e azul. Eles têm outro nome em chinês, mas isso significa rio amarelo e rio azul. E ela se desenvolveu ao longo desses rios, né, cerca de 5, 6 mil anos antes de Cristo. Então é uma das civilizações mais antigas que existem. Essa civilização, ela teve vários reinos diferentes, né, várias dinastias diferentes ao longo de toda a sua história, até que teve um período onde é que uma dinastia, chamada de dinastia Qin, ela consegue unificar esses 7 reinos. Né? Inclusive, uma curiosidade, aquele que aparece lá é o governante, né? É o imperador que vai unificar os 7 reinos, e quando ele morreu, ele vai ser enterrado num grande sepulcro, né? Onde é que vai ter um mapa da China unificada em volta dele, e no mausoléu dele eles vão construir os guerreiros de terracota, né? Que são esses guerreiros que aparecem aqui do lado, que são os guerreiros que vão proteger a tumba do imperador. Tá? Então isso é uma das provas que você tem sobre o desenvolvimento desse povo. E os chineses, eles são um povo que era muito desenvolvido, uma civilização que era muito avançada. Né? Algumas das coisas que os chineses desenvolveram e que são sinais desse desenvolvimento. Né? O papel de celulose que nós usamos foi desenvolvido por eles. A pólvora, né? A mistura de 3 elementos químicos diferentes que faz aquele pó negro explosivo, foi coisa dos chineses. A seda, um tecido muito chique, muito fino, foi desenvolvido por eles. Outras coisas como a porcelana, a imprensa de tipos móveis, o chá, são tudo coisas que os chineses desenvolveram. Então a China é uma das civilizações mais antigas, mas também é uma das civilizações mais desenvolvidas que existiam. Só que durante o século XIX a gente teve um período chamado de imperialismo ou neocolonialismo. E durante esse período, as potências europeias, principalmente a Inglaterra, vão querer conquistar a China, né, para comercializar com os chineses. E quando eles fazem esse processo, né, quando eles conquistam a China, eles precisavam de uma causa para isso, eles precisavam de uma desculpa. E a desculpa que eles vão usar, né, é chamada de a Guerra do Ópio, uma das guerras mais estúpidas que tem da história, que é quando os ingleses fizeram guerra contra os chineses pelo direito de vender drogas, ópio, né, para os chineses. Né? E no final dessa guerra, a Inglaterra vai conseguir conquistar a China, vai ter uma revolta da população chinesa chamada de Revolta dos Boxers. Né? As potências europeias elas vão se unir para derrotar os chineses e a China vai se transformar no quintal do mundo. Essa imagem que aparece aqui do lado é uma representação disso. Então você tem uma grande pizza lá que está sendo dividida entre as potências europeias. Essa pizza representa a China, que está sendo fatiada pela rainha Vitória da Inglaterra, o Kaiser da Prússia, né, daquilo que mais tarde vai ser a Alemanha, você tem o czar russo, você tem a República Francesa e você tem o Japão. Então, as grandes potências europeias mais o Japão estão dividindo a China entre si. Ou seja, aquela grande potência, aquela civilização antiga, desenvolvida, avançada, agora se transformou no quintal do mundo, sendo fatiada pelos outros países, que eram os países imperialistas daquele tempo. Só que isso vai durar até 1911. Em 1911, a gente tem o surgimento de um partido nacionalista chamado de Kuomintang. E esse partido nacionalista tinha como principal nome, o cara que aparece ali do lado, chamado de Ho Chi Minh. Né? E esse
O Partido Nacionalista Chinês ele vai lutar pela independência da China. E eles vão fazer o que se chama de a Primeira Revolução Chinesa, que é quando o Partido Nacionalista Chinês vai conseguir derrubar a dinastia Qing, que era uma dinastia fantoche, né? Você tinha um menino imperador que governava só de bonito, que quem realmente exercia o poder eram os ingleses, e o Partido Nacionalista Chinês vai conseguir lutar contra essa dinastia Qing e vai fazer a independência da China em relação às potências europeias. E a China vai se transformar numa república. O problema é que em 1921 a gente tem a fundação do PCC, o Partido Comunista Chinês. E o grande líder que você tem do PCC é o cara que aparece ali em cima, chamado de Mao Zedong ou Mao Tse-tung. O nome dele em chinês é escrito de uma forma, quando a gente translitera, ou seja, transforma o nome do chinês para o português, isso é possível fazer de maneiras diferentes. Então, normalmente aparece como Mao Tse-tung e às vezes aparece como Mao Zedong. Então, ele era um dos grandes líderes que você tinha do Partido Comunista Chinês. E vai acontecer uma guerra civil entre o Partido Nacionalista, que era o partido da República que fez a independência da China, e esse Partido Comunista. E os nacionalistas estavam ganhando, e teve em 1934 um episódio que é conhecido como a Grande Marcha, quando Mao Tse-tung e os seus seguidores, inclusive a sua esposa, eles vão ter que fugir dos nacionalistas e eles fazem uma marcha de aproximadamente 10 mil quilômetros em condições muito ruins, com o pessoal passando bastante fome, frio, passando por regiões inóspitas. Então tem um mapa lá que mostra da onde que eles partiram, aonde que eles chegaram, e eles saíram lá com 100 mil pessoas, chegaram com menos de 10 mil pessoas, né, no seu objetivo, mas eles conseguiram sobreviver, o movimento sobreviveu. Tá? Então você tem aqui uma guerra entre os nacionalistas contra os comunistas dentro da China. Problema, qual o problema que acontece? Em 1937, antes da Segunda Guerra Mundial, os japoneses invadem a China. Então o Japão, um conjunto de ilhas, se moderniza, né, faz a Revolução Meiji, ele acaba se transformando numa potência imperialista. E essa potência, o Japão, vai conquistar outros territórios, como a Coreia e a China, e vai começar a subjugar esses territórios para atender aos seus interesses. Porque como o Japão é uma ilha com poucos recursos naturais, eles utilizavam, né, os recursos naturais e a população de outros países para auxiliar no desenvolvimento deles. Então os japoneses eles vão invadir a China. E os japoneses fizeram horrores lá na China, tá? Japoneses e chineses, especialmente os chineses, odeiam os japoneses até hoje por causa de tudo de ruim que os japoneses fizeram quando eles invadiram a China. E quando os japoneses invadem a China, surge o seguinte ditado: chinês não deve lutar contra chinês, tá? Então os chineses não devem lutar contra os outros chineses. Se tinha uma guerra civil acontecendo entre nacionalistas e comunistas, vieram os japoneses. Então o que esses dois grupos fizeram? Se uniram para lutar contra os japoneses. Então, durante o período da Segunda Guerra Mundial, né, que o Japão foi uma das potências do eixo, conhecido como eixo do mal, né, os chineses se uniram, nacionalistas e comunistas se uniram para lutar contra os japoneses. E ao final da Segunda Guerra Mundial, os japoneses acabam sendo derrotados e expulsos da China. E quando os chineses expulsaram os japoneses, adivinha o que aconteceu? Guerra civil de novo. Então você tem uma segunda guerra entre os nacionalistas e os comunistas. Só que agora o jogo virou. Por que o jogo virou? Porque antes da Segunda Guerra Mundial, os nacionalistas tinham um número maior do que os comunistas. Só que durante a Segunda Guerra Mundial, os comunistas eles conseguiram engajar mais a população, especialmente os camponeses. Então os camponeses começaram a se envolver mais com o exército chinês comunista. E por isso que durante essa segunda parte da Guerra Civil, os comunistas eles tinham um número maior de pessoas e por causa disso eles acabam sendo vitoriosos nessa Segunda Guerra Civil. Qual que foi o resultado disso? Em 1949, o país mais populoso do mundo, o país que tem uma das maiores, que tem a maior população do mundo, ele se transforma num país comunista, tá? O que foi um baita de um baque para os Estados Unidos e um baita de um aliado para a Rússia. E o líder dessa revolução é um cara chamado de Mao Tse-tung, né, que é esse personagem que aparece aqui do lado, tá? E
No começo, a ideia do Mao Tse-tung era envolver o proletariado urbano, né? No começo do Partido Comunista, vamos envolver o proletariado, que é aquilo clássico do comunismo, né? Você tem a Revolução Industrial, proletariado, ditadura do proletariado. Mas o Mao Tse-tung percebeu que na China, o que ele precisava envolver, quem ele precisava atender, quem que seriam os revolucionários dele eram os camponeses, o que vai mudar uma característica do comunismo da China, que vai ser diferente do comunismo que você vai ter na Rússia. Tá? E uma outra característica, né, de como que os comunistas conseguiram chegar ao poder, né, além dos chineses envolverem bastante os camponeses, transformarem camponeses em soldados, eles utilizaram muito mais guerrilha do que guerra normal. Então, guerra normal você tem um exército lutando contra outro exército, né, e normalmente em batalhas abertas, em campos abertos. Na guerrilha você tem ataques furtivos, sabotagem, hide and seek, então você ataca e depois você se esconde. Então eles fizeram muito mais a guerra de guerrilha do que guerra aberta. Tá? O que aconteceu então? A China, depois de 1949, ela vai se transformar na República Popular da China, que é o nome da China até agora, mas que é uma China comunista. E no começo, né, com Mao Tse-tung como líder da China comunista, os russos ficaram loucos de felizes, né? Então, o Mao Tse-tung foi lá visitar o Stalin para eles assinarem um acordo, né, um tratado de amizade entre China e, entre China e a Rússia. Né, foi um negócio meio esquisito, porque o Stalin não queria muito receber o Mao Tse-tung, eles estavam se estranhando um pouco, que os dois eram líderes muito fortes e tal, mas aconteceu esse tratado de amizade entre eles. Mas com o tempo, a China e a Rússia elas foram se distanciando, eles foram seguindo caminhos comunistas diferentes, né? Então, de um lado você tem o stalinismo, que é o comunismo da Rússia, que investe muito mais em industrialização, que investe muito mais na indústria, e do outro lado você tem o maoísmo, que é o comunismo que vai, né, se desenvolver mais na China, que ele enfatiza muito mais a questão do campo, né, defendendo a questão da reforma agrária, de você dar as terras para os mais pobres, né, e ele é muito mais focado no campo e nos camponeses, com mais apoio do campo do que acontece lá na Rússia. Tá? Agora, o que você precisa entender aqui, o que é importante você sacar aqui é o seguinte: em 1949, no começo da Guerra Fria, o país mais populoso do mundo, a China, se transforma num país comunista. E o bloco socialista, que era um bloco praticamente só da Rússia, agora já tem um grande aliado, já tem um outro país extremamente populoso que é comunista também. Beleza, pessoal? É isso daí. Abraço.